Olá, internautas do J+. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Swami Júnior, ele que é médico infectologista e é coordenador médico da empresa da Westrock, que tem uma das suas filiais aqui em Três Barras. Ele vai conversar com a gente hoje um pouquinho sobre essas medidas mais recentes adotadas pelos governos com relação a relaxamento social, falar também a respeito dos avanços que se tem na área médica, no sentido de encontrar tratamentos para a Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, e trazer para a gente um panorama, né, da situação pelo olhar médico, né, pelo olhar científico de quem está aí, consegue ter uma compreensão maior a respeito desse assunto. Começo agradecendo a participação do Dr. Swami hoje para conversar com a gente aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dr. Swami é a seguinte: os governos tomaram medidas rígidas de isolamento nesse primeiro mês, né, que se completou agora essa semana, de pandemia, decretado pela Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial de Saúde. Agora começa uma fase de distanciamento distanciamento dessas regras. O senhor acha que é o momento certo ou é cedo demais para relaxar essas regras, doutor? Primeiro, agradecer a oportunidade de pedir permissão aqui. Eu estou usando a máscara de pano, né, que é uma medida adotada pela Westrock, pelo governo estadual aqui de Santa Catarina. Então, eu vou tirar a minha máscara aqui, tá? Eu estou na sala sozinho, então depois eu higienizo aqui minha mesa, mas para poder ficar mais fácil das pessoas entenderem. O momento agora, esse relaxamento, mudança em algumas medidas, o que é mais importante, a gente tem que focar, e é o que a gente está batendo bastante aqui na Westrock, é a gente continuar fazendo aquilo que está ao nosso alcance, né? Higiene pessoal, lavagem das mãos, o uso da máscara de pano agora, manter o distanciamento social e todas as outras medidas que a gente tem para combater a Covid, né? A gente tem um panorama regional aqui importante, que a gente está numa cidade, numa região, que a gente tem uma densidade demográfica mais baixa, então a gente tem uma certa facilidade de cumprir todas as medidas necessárias para que esse relaxamento ocorra de uma forma segura para a população, né? Então, principalmente para a nossa região, o relaxamento, se todo mundo fizer a sua parte, ele é tranquilo, só que a gente tem que todo mundo fazer o que é necessário fazer para combater a Covid. O senhor vê, então, como esse distensionamento das medidas, esse distensionamento das regras de isolamento social, ela vem no momento certo? Só para entender melhor, o senhor acha que está cedo demais? Ou o senhor só acha que é condicionado a essas questões? Então, uma coisa importante em relação ao que você perguntou, assim, você tem vários tipos de características de cidade ou de região que exigem medidas diferentes, né? Então, você tem que enxergar, por exemplo, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, Florianópolis, são cidades diferentes, com realidade, cultura diferente, então você tem que adequar as medidas à região e ao momento, né? A gente aqui na região, a gente tem um momento que a gente, casos testados positivos, a gente ainda não tem nas 3 cidades mais perto, que é Canoinhas, Três Barras e São Mateus do Sul, mas a gente já tem alguns casos em Itaiópolis, Mafra, União da Vitória, Papanduva. Então, só que a gente está dentro de uma região que você tem uma densidade populacional muito baixa se comparada a São Paulo. Então, se as pessoas que respeitarem todas as medidas, quem está em casa, quem está podendo fazer, não está trabalhando, mantiver o isolamento em casa, manter o distanciamento social, quem está circulando, é exatamente com essas medidas que você vai obter controle, né? Não adianta você pegar e colocar um isolamento total, né, se esse isolamento, por exemplo, não for cumprido certinho, igual foi cumprido no início na Itália. Então, o que a gente tem que fazer é se preocupar com as medidas que estão colocadas pelo governo e cada um fazer a sua parte. Mas eu acho que esse relaxamento agora, se todo mundo fizer o que é para ser feito, a gente vai ter um momento mais tranquilo em relação à pandemia. Entendi, doutor. Quer dizer, cada um tem a sua responsabilidade agora, né? Isso. Só para avisar que eu também não estou usando máscara, porque eu estou sozinho aqui no escritório neste momento, né?
então não ofereça esse risco. Obviamente que depois tem que higienizar todo o material que a gente está utilizando para gravar essa entrevista. Doutor, como que o senhor avalia as tantas pesquisas que estão em andamento para desenvolver uma vacina contra o Covid-19? O senhor vê como possível a gente ter uma vacina antes de um ano e meio, que é o que costuma se usar de tempo para desenvolver uma vacina eficaz? Então, Ednei, você tem vários institutos de pesquisa, laboratórios particulares, fazendo pesquisa em relação a uma vacina para o coronavírus. Inclusive, a Fiocruz está com notícia já de estar adiantada em relação ao processo de pesquisa. Tem um laboratório alemão, um laboratório israelense, também com notícia já de fase 2 aí de pesquisa. Só que mesmo que essa vacina saia aí dentro de 15, 30, 45 dias, você tem a parte de você operacionalizar essa vacina, produzir. Então, se as pessoas se lembrarem do primeiro ano lá da H1N1 em 2009 e o segundo ano, você teve desenvolvimento de uma vacina, só que até você conseguir fazer a vacina ser produzida para poder ser vinculada para a população, passou quase 9, 10 meses. Então, você hoje, para esse ano de 2020, mesmo que seja realizado a produção de uma vacina, para ela ser operacionalizada, a gente pode pensar, se fosse rápido, a gente poderia pensar no final do ano, mas mais para o ano que vem. Então, por isso que é importante a gente frisar a questão das atitudes proativas, as atitudes de prevenção, porque esse ano a gente vai ter que conviver com a Covid, provavelmente sem uma vacina circulante. Não tem como dar uma boa notícia nesse sentido, né? Quer dizer, ser otimista nesse sentido. Tem que, mesmo que se peque aí pelo excesso de zelo, né? Não dá para afirmar que a vacina vai surgir aí nesse período. Se surgir, vai ser um feito, né? Por parte da comunidade científica e não algo corriqueiro, né, doutor? Não, eu acho que a gente até pode ser otimista, sim. A vacina, eu acho que eu acredito que, principalmente dos laboratórios envolvidos, a gente acredita que ela vai surgir, né? Então, se a gente fosse pensar, não dá para falar em 1 mês, 2 meses, porque a vacina tem que ser testada, tem que ver que ela funciona. Mas mesmo que ela viesse em um período, vamos colocar 2 meses, até para você produzir essa vacina em larga escala, para você poder começar a vacinar os idosos, os grupos de risco, você não vai ter isso agora. Então, a gente pode falar que a gente vai ter que conviver dentro desse contexto atual, pelo menos aí por 6, 8 meses. Né? Então, se sair uma vacina amanhã, as pessoas não podem, no dia seguinte, relaxar em relação às medidas de controle. Doutor, e os medicamentos? Fala-se em vários medicamentos que estão sendo testados, já foi divulgado aí, inclusive por autoridades, que há medicamentos que são mais promissores que outros, mas há muita gente contrária, enfim, há uma polêmica muito grande dentro disso. Do que o senhor vem acompanhando, tem algo realmente promissor nesse sentido, de medicamento para controlar a Covid-19, ou até mesmo para curar a Covid-19? Então, uma coisa importante, talvez isso que você esteja perguntando agora, Dionísio, seja o fato que mais gera fake news na internet, né, nos meios de comunicação digitais, seja a questão de medicações que tratam a Covid, tá? Inclusive, alguns, até o governo gerando uma certa dúvida em relação a isso. Quando você vai buscar em sites, instituições tipo CDC americano, BMJ britânico, hoje você pode afirmar que, inclusive, a gente teve na semana passada o New England Journal of Medicine, que é um jornal especializado em pesquisa médica nos Estados Unidos, talvez o maior do mundo. Ele relatou que todas as pesquisas em relação a todos os medicamentos que, desde o aparecimento da Covid na China, que estavam em pesquisa até o momento como um tratamento proposto para a Covid em pacientes graves ou moderados a graves, hoje não se tem resultado positivo em relação a esses tratamentos. Então, se a gente for colocar hoje, não tem pesquisa que comprove a efetividade de nenhuma medicação em relação ao Covid. Então, batendo de novo, né, sempre aquela fala, por isso que é tão importante a gente se proteger e cada um fazer a sua parte. Na West Rock, aqui a gente bate muito nisso.
As pessoas sempre perguntam todo dia, porque as pessoas sabem que todo dia a gente chega em casa, abre a internet, vai ler esses sites, né, para ver a questão de pesquisa, e eu sempre respondo, gente, a gente tem que ficar esperançoso, torcer, né, cada um dentro das suas convicções, mas o mais importante que a gente tem que se preocupar, levar para fora de casa e dentro de casa exercer, é a prevenção. É cada um fazer a sua parte em relação à higienização, circulação, de medidas de controle, nisso que a gente tem que se focar agora. Doutor, a gente tem pelo menos um paralelo na história a respeito dessa pandemia de coronavírus, que foi em 1918 com a pandemia de gripe espanhola, que na verdade não era nem espanhola, isso aí é outro capítulo da história, né? Outra questão relacionada a essa história. Dá para comparar o que a gente está vivendo hoje com o que aconteceu lá? E tem alguma lição que foi aprendida lá que pode ser replicada agora? Bem bacana essa pergunta, porque em relação ao momento, a gente não dá para comparar porque a gripe espanhola, o momento, naquela época, você tinha uma circulação mundial de população que não dá para se comparar com a circulação mundial hoje, né? Hoje, uma pessoa aqui em Canoinhas, se ela resolver pegar um avião e ir para a Austrália, ela não demora nem 24 horas para chegar na Austrália, se der tudo certas conexões, ninguém atrasar. Se em um dia você está na Austrália, no Japão. Uma coisa que, se vocês lembrarem, na SAIS de 2002, você já tinha uma mobilidade mundial diferente, né? Hoje a mobilidade é muito alta. Mas uma lição que, desde a gripe espanhola, a gente tem que bater e tem que falar de novo, a gripe espanhola ela foi combatida, foi freada. A gente até estava conversando com os colegas sobre isso, já até tem umas postagens na internet, que as campanhas que frearam a gripe espanhola foram baseadas exatamente no que a gente está batendo hoje. Lavagem de mão, secreção de vias aéreas, bloqueio de aerosol, de perdigoto. Então, por isso que é importante o uso da máscara de pano, de outros tipos de máscara. Foi batido demais na lavagem das mãos. A gente tem um folheto que é bem antigo, que o final do folheto ainda fala também na questão da pessoa, se você pegou a gripe espanhola e está se recuperando, não sai imediatamente, né? Se recupere totalmente para poder sair de casa. Então, se você pegar um folheto de tratativas em relação à gripe espanhola, lá naquela época a gente podia só mudar um pouco o vocabulário e aplicar ele hoje, que é exatamente a mesma coisa. Isso é um paralelo muito bacana a pergunta. Doutor, agora faz coisa de 2 semanas o Ministério da Saúde divulgou uma normativa dizendo que municípios menores, mais interioranos, que se encaixa perfeitamente para Canoinhas, Três Barras, região, eles poderiam ter medidas não tão severas de isolamento social. O que o senhor acha dessa normativa? Isso vem de novo, né? A questão do nosso perfil populacional. A gente tem uma densidade demográfica mais baixa, então, o que quer dizer isso? Por uma certa área circulam menos pessoas. A gente, aquilo que eu falei em relação à comparação com cidades tipo São Paulo, Nova York, por exemplo, se eu vou para o meu trabalho, né, quem circula aqui em Canoinhas, Três Barras, você imagine você, em São Paulo, você ter que pegar ônibus, ou metrô, ou trem para ir para o trabalho, a quantidade de pessoas que você vai ter que entrar em contato pelas características de densidade populacional muito mais alta, lá, muito mais dificuldade em relação à mobilidade. Então, a gente tem uma facilidade de manter o distanciamento social, só que é importante que as pessoas tenham responsabilidade, né, na rua, porque também não adianta, por causa dessa característica, a gente está enchendo lotérica, banco, mercado. Então, a gente evitar, quem pode estar em casa, evitar sair de casa. Se você, eu tenho que ir no mercado, diminuir a frequência de ir aos mercados, tentar fazer as coisas mais espaçadas em relação a ir no mercado, ir no horário que você sabe que é mais fácil, vai ter menos gente, não se juntar, por exemplo, quem está trabalhando, geralmente só vai no mercado depois do final do período, às 5, 6 horas da tarde. Se eu estou em casa, porque eu sou grupo de risco, se eu estou fazendo home office, né, estou trabalhando de casa, se eu posso ir no mercado de manhã ou no meio da tarde, eu vou encontrar menos pessoas, né? Então, a gente tem que aproveitar essa facilidade que a gente tem, isso é real, isso é para a gente ter mais facilidade de efetuar, principalmente a medida de distanciamento social.
Isso é importantíssimo em relação ao combate da gripe. E uma coisa que eu gosto de lembrar também, pegando um exemplo mais perto, que é a epidemia de H1N1, a gente tinha casos, né, de pessoas que moravam numa moradia de 3 ou 4 peças, com 13, 12 pessoas dentro de casa, que durante a epidemia de H1N1, dessas 12, 13 pessoas, às vezes só 5 pessoas da família contraíam a doença. Então, quando você está fazendo as medidas de proteção, elas realmente são efetivas. Elas têm que ter credibilidade, porque elas são efetivas, elas realmente protegem. Então, por isso que a gente, na Westrock, aqui a gente está batendo muito em cima disso, o uso de máscara, lavagem das mãos, uso de álcool gel, não levar a mão ao rosto, né? Manter uma distância mínima aí de 1,5 m, 2 metros. A gente diminuiu a quantidade de pessoas que estão presentes, por exemplo, na hora do almoço no refeitório, nos escritórios. Tem muita gente em home office, a gente conseguiu aumentar a distância entre as pessoas no escritório, exatamente para fazer aquilo que a gente sabe que é efetivo para a Covid, como foi efetivo para várias outras epidemias em vários momentos do mundo, né? Resumindo essa sua fala, então, casos de Covid-19, muito possivelmente a gente vai ter aqui na nossa região, mas depende muito da forma como nós estamos lidando com o isolamento social para que esse número seja elevado ou seja menor. Isso. Eu não falo nem em relação a isolamento social. Quando a gente fala distanciamento social e as medidas de controle, né? Cada um fazer a sua parte. Dentro do que está configurado para o teu dia a dia, você agir da melhor forma possível. Muita gente fala, muitos especialistas falam na importância do teste, né? O OMS mesmo falou testar, testar e testar. Mas a gente está vendo muito pouca gente sendo testada, né? Parece aquela velha frase do... Você conhece alguém que foi entrevistado pelo Ibope, né? Mas mais ou menos assim que a gente está vivendo aqui. Você não conhece muito pouca gente conhece alguém que foi testado contra a Covid-19. O senhor acha que esse é o caminho? É o teste para a gente reduzir o distanciamento, o isolamento social? A tática de você testar em larga escala, ela foi usada na Coreia do Sul e em alguns outros países. É uma tática importante, só que você tem que ter teste, tem que ter logística para fazer isso. Enquanto você não tiver uma quantidade de teste adequada, quem acompanhou aí as notícias essa semana e na semana passada, os Estados Unidos eles estão com dificuldade para o tamanho de população em relação a quantos testes eles estão fazendo. Eles deveriam conseguir fazer uma média de 700 a 800 mil testes por dia para ser favorável e não estão fazendo nem metade disso, né? Quando isso for possível, né, tanto da parte financeira, é uma tática importante, mas hoje ela não a gente está num momento que ela não é viável em ser feita de larga escala por questão de material de teste, né? Se for possível, o governo pode assumir essa tática, é uma tática interessante, porque na Coreia o que se fez foi você testava, quando a pessoa dava positivo, você sabia que o isolamento em relação àquela pessoa ia ser feito em casa, era feito de uma forma mais efetiva, mais consciente, que a gente pode falar. Mas essa consciência que a gente tem em relação a gente necessita de teste para isso. Então, isso que é importante. A conduta, ela com teste, sem teste, ela não muda. O teste, você fica sabendo que uma pessoa testou positivo, que a pessoa está com a doença. Mas se você for ver o que a pessoa tem que fazer no dia a dia, né, não vai mudar muito. Quando se a gente for pensar no momento sem teste, aqui na Westrock, a gente tem várias medidas administrativas, uma delas é colaborador sintomático, com sintomas que lembrem gripe, seja quadro leve, moderado ou grave, esse colaborador ele fica em casa, ele toma as atitudes de isolamento em casa, perante a família, não vem para a empresa. Então, isso é o que a gente tem que se concentrar hoje, que a gente não tem a possibilidade de fazer teste em larga escala, né? Então, a gente tem que realmente... Desculpa, Dinei. Para compensar, eu quis complementar dizendo que para compensar essa falta de teste, o isolamento é a melhor arma, né? Não, isso, e você, pensando aí no protocolo do Ministério da Saúde, sintomático, a princípio você vai ficar em casa, você vai procurar as unidades de saúde
se você tiver um quadro de moderado a grave, né? Então, sintomas gripais leves, você fica em casa. Se você tiver febre ou tosse, você pode procurar uma casa de triagem, né? E se você tiver sinais mais graves, falta de ar, né, desconforto respiratório, você pode procurar a emergência ou o centro local de referência para COVID, né? Mas Doutor, a gente tem que realmente se concentrar naquilo que é possível agora. Doutor Somi, para encerrar, eu queria que o senhor desse e tomando por base toda essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor desse um conselho para as pessoas que vão assistir esse vídeo no J+, e ouvir também a entrevista na Rádio 98, que são bombardeadas por todo tipo de informação, né? Vêm, por um lado, alguns alertando pelo perigo de se não tomar, né, medidas aí de distanciamento social, medidas de higiene, e por outro lado você vê gente duvidando do potencial do vírus, criticando as medidas de isolamento social. Queria que o senhor desse um conselho para essas pessoas. Quem ouvir nesse momento e que canais buscar para se informar corretamente? Então, uma coisa bacana que a gente, aqui na empresa, na Westrock, a gente bate muito nisso, primeiro para a população em geral, para a comunidade, a gente tem um canal da Westrock, se as pessoas quiserem anotar, a gente tem um número, né, para ligação gratuita, que é o 0800 644 5400, para tirar dúvida, sugestão. E a gente tem um número de WhatsApp também, que é 47, né, que é da região, 99611-8376, também para sugestão, para tirar dúvida. E, principalmente, isso é muito bacana, essa sua pergunta, assim, o que a gente tem que usar como canal para buscar informação, né? Então, você tem aqui no Brasil, fora o que a gente falou agora, os canais oficiais do governo, o Ministério da Saúde. A gente tem um aplicativo do Ministério da Saúde também para o celular, que é o aplicativo do coronavírus. Você tem o site muito bacana da Fiocruz, é um site muito interessante, tanto para a área médica quanto para a população, tem muita informação. Inclusive, ele fala de vários assuntos, ele fala de teste, fala da doença, é um site muito bacana. Se você quiser ter um visual mais amplo em relação à pandemia no mundo, você pode usar o site da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, e um site para quem tem interesse e consegue ler um pouco inglês, mas você consegue até traduzir ele, é o site do CDC, que é um órgão americano de controle também de pesquisa, que ele é muito objetivo, principalmente em relação a essas questões de medicação, o que funciona, como é que está. Ele tem muito dado, muito bacana. Mas a gente tem que focar nos órgãos oficiais e nos órgãos com seriedade para a gente buscar informação. É muito comum você, às vezes, em link de WhatsApp ou no Face, você, inclusive, tem caso até de páginas simulando serem páginas de órgão oficial ou de revista, que às vezes quando você vai pesquisar mesmo, aquela notícia não foi vinculada por aquele órgão de reportagem, né, em geral. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que é vinculado em Facebook, WhatsApp, que é muito comum você esbarrar em fake news. Com certeza, Dr. Swami Júnior, que é médico infectologista e coordenador médico da empresa Westrock, filial aqui de Três Barras, conversando com a gente, então, sobre o avanço do coronavírus e a importância aí da gente se cuidar e também sobre a realidade regional. Doutor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui nessa postagem do J+, e espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eugênio, eu agradeço em nome da Westrock a oportunidade e informar, né, para a população que a Westrock está junto com a comunidade, né, de Canoinhas, Três Barras, São Mateus do Sul, e a região, e a empresa, no que ela puder, principalmente na disseminação de informação, a gente vai estar junto com a comunidade através desses canais e também através de vocês. É muito importante essa interação entre a empresa e os órgãos de comunicação. Muito obrigado.